Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência aos casos de trauma e a gente vai ver um caso ilustrando trauma pancreático. Ele é relativamente incomum, mas esse caso é bem ilustrativo para a gente ter documentado nesse curso de lesões traumáticas. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, é um prazer. Me chamo Ariel, se inscreva já no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Sou médico radiologista e trabalho como assistente no grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Bom, então vamos ver esse caso. É um paciente masculino de 19 anos. O foco principalmente vai ser no pâncreas, mas vamos olhando toda a região do andar superior do abdômen. Então aqui a gente vai começar com a fase pré-contraste, depois a gente olha a arterial, a portal, a excretora, como comumente a gente faz, né? Então a gente está na transição tóraco-abdominal, a região do pericárdio está preservado, aqui está o esôfago, aqui está a aorta, aqui começa a aparecer a veia cava inferior, isso daqui é o parênquima pulmonar esquerda, aqui à direita, hepática está preservado, a gente vê o fígado com contorno normal, aqui a gente já vê o estômago, aqui já é o baço, né? E aí a gente vai chegando, vê a cúpula diafragmática, né? A crura diafragmática aqui, e aqui ó, já começa a aparecer um líquido livre, um acúmulo, uma densificação dessa região aqui da gordura. E repare que começa a aparecer uma imagem meio ovalada aqui e que ela está mais hiperatenuante. Eu vou fechar bem a janela. Então aqui a gente está vendo o lobo esquerdo hepático e aqui a gente vê esse componente mais hiperatenuante. Ó. Vamos abrir. Estamos numa fase pré-contraste. Olha como ele é mais branco. Ó. Fechando, a gente vê com mais detalhe. Numa fase pré-contraste, no contexto de trauma, a gente já pensa em hematoma. Então aqui, para a gente, é um hematoma nessa região da cavidade abdominal. E onde que ele está? Ele está bem na transição aqui do corpo com a cauda pancreática. A gente vai ver melhor isso. Mas veja que ele chega até aqui embaixo, aí aqui ó, já começa a meio que delimitar um acúmulo líquido, uma coleção, mas parece que tem algo delimitando isso, contendo isso. Tanto é que aqui ó, a gente vê uma gordura preservada, né? Aqui a gente vê a fáscia pararrenal à esquerda já um pouco densificada, mas e aqui na região do meso a gente vê tudo densificado. Então a gente está diante de um hematoma aqui nessa região. Vamos tentar ver na fase sem contraste. Vamos fazer esse exercício. Vamos descer um pouquinho. Aqui ó, é a topografia do processo uncinado cabeça pancreática. Está por aqui. A gente sobe, aqui vem o pescoço e aqui começaria o corpo pancreático. E bem nessa região a gente vê esse hematoma, né? A gente não distingue tão bem o parênquima. Parece ter um pouco de parênquima aqui, a gente está na parte mais superior, e aí depois vem para cá, isso daqui é a cauda pancreática. Ó. Então a gente vê a cauda pancreática e aí é aquele acúmulo líquido, né? Se a gente descer for até mais embaixo, a gente vai ver que tem uma pequena quantidade de líquido livre aqui na cavidade abdominal, na pelve, né? Isso daqui é líquido livre, aqui na frente está a bexiga repleta de urina. Então vamos ver o arterial que vai ajudar mais a gente a delimitar o parênquima pancreático e ver aquelas lesões, aquela alteração. Então a gente está de novo, ó, coração, aorta, fígado aqui está a veia cava inferior, esôfago, pulmão esquerdo, pulmão direito. Vamos descendo, começa a aparecer aqui o estômago, aqui está o baço, e aí a gente vai descendo, vamos chegar naquela região já junto da grande curvatura gástrica, ó, e aqui já tem uma densificação, um acúmulo líquido, né? E aí fica tudo aquele componente lá que a gente já via, né? O hematoma ele está se formando aqui, a gente começa a ver ele por aqui. Repare que ele já não é tão mais hiperatenuante, né? Ele mantém a atenuação dele. Continua aqui, ele está nessa topografia. Veja que não tem nenhum blush arterial, né? Não vemos sangramento ativo, que é uma coisa importante. E aí a gente vai voltar e vai tentar delimitar o pâncreas, né? Então vamos lá. Aqui está a região do duodeno.
primeira porção, segunda porção, terceira porção do adenal. Aqui em cima, ó, isso daqui é o processo uncinado e a cabeça pancreática. Então a gente está voltando, estamos subindo. Vem para cá, aqui é a região do pescoço e aqui seria o corpo pancreático. Veja que aqui a gente até delimita mais ou menos o corpo do pâncreas, mas veja que está hipoatenuante. Isso aqui já está lesionado, já está hipovascularizado. Olha a diferença dessa atenuação aqui da cabeça pancreática para isso daqui. E aí a gente vai tentar ver, ó, aqui está a região daquele hematoma que a gente via, né? A gente sobe e aí o que a gente consegue distinguir é um pouquinho de parênquima aqui, ó. Isso daqui é um pouco de parênquima pancreático que chega para cá e comunica com a região da cauda. E aí a cauda está um pouco mais preservada, até tem um pouquinho de contrastação. Mas repare que mesmo assim, isso daqui está mais hipoatenuante do que a cabeça pancreática. Ele não chegou a seccionar totalmente o parênquima pancreático, não teve uma fratura pancreática. Sobrou uma rima de parênquima na porção mais superior, ali na transição entre corpo e cauda, mas é muito pouco. Então aqui provavelmente o que tem? A gente tem essa extensa lesão pancreática, né? Tem esse hematoma formando aqui. Provavelmente aqui está pegando o ducto pancreático principal da cauda, pegando alguns outros ductos pancreáticos, e aqui já está formando uma coleção, um acúmulo do próprio sulco pancreático, provavelmente, né? Além das lesões relacionadas ao próprio trauma. A gente não vê, mais uma vez, sangramento ativo. E aí o que tem, além disso, desse caso, a gente repara que essas alças de Delgado aqui, elas estão mais engurgitadas, né? Estão com um edema e um realce mucoso difuso aqui, principalmente nessa região do epigástrio, mesogástrio. E aí aqui, além disso, o que é importante ver? Essa região a gente tem que ver os vasos, né? Então vamos voltar para a região mais superior. Aqui está o tronco celíaco, que vai sair para cá, para a esquerda, é a artéria esplênica. Então a gente consegue acompanhar todo o trajeto dela. Ela vem para cá, a gente acompanha e chega aqui no hilo esplênico. A artéria esplênica está preservada. Essa atenuação meio tigroide aqui do baço é normal na fase arterial. A gente precisa ver nas outras fases, nas fases mais tardias, para ver se esse parênquima fica homogêneo, né? Então vamos olhar a adrenal aqui também, está preservada. E aí outra coisa um pouquinho mais inferior seria a artéria renal, que está aqui, está preservada. E vamos ver o rim esquerdo. Aqui no polo superior, ó, a gordura perirenal está normal, homogênea. E a gente vê a contrastação do parênquima renal também homogênea na fase arterial. Só que a gente chega aqui, ó, terço médio, vai chegar no terço inferior, essa contrastação fica mais heterogênea e mais geográfica. Ó. Começa alguma coisinha aqui e principalmente aqui na porção posterior. Isso daqui é uma pequena laceração renal à esquerda, também está relacionada ao trauma. Mas a gente não vê lesão vascular, né? Então a gente vai agora olhar na fase portal, fase um pouco mais tardia, vamos ver as mesmas coisas, né? Então, fígado, estômago, baço. Vamos olhar o baço agora primeiro, ó. Repare que ele está todo homogêneo, todo preservado, então a gente não tem uma lesão esplênica. Aqui a gente já consegue olhar, ó, vamos voltando, vendo a veia esplênica, ela chega aqui, conflui com a veia mesentérica superior, formando a veia porta. Então, todo o sistema venoso nessa região está preservado, a gente não vê nenhuma lesão. Dá para ver aqui embaixo aquelas áreas hipotenuantes da pequena laceração renal à esquerda e do parênquima pancreático, ó, a mesma coisa. Aqui a gente está no processo uncinado cabeça, a gente vê essa atenuação já um pouco menor, porque está numa fase portal. Chega aqui na região do corpo, está hipoatenuante, a gente consegue delimitar isso daqui sendo o parênquima pancreático. Aqui está aquele hematoma bem no meio, quase que seccionando, né, o parênquima. E aí aqui na porção mais superior a gente vê aquela pequena rima de parênquima que comunica o corpo com a cauda. E aí a gente vai descendo, vê aqui a cauda pancreática. Olha só. E aí aquela área que parece um acúmulo, uma coleção já se formando
nessa região, nessa transição do corpo com a cauda pancreática. A fase excretora não vai acrescentar muita coisa para a gente vai descer e vai ficar parecido, né? A gente vê o hematoma, fica mais difícil. Ela é importante para a gente olhar para ver se não tem alguma coisa, algum sangramento com progressão mais tardia, né? Às vezes é só um sangramento venoso, assim, mas a gente não vê isso. E aí fica persistindo aquela área de hipocontrastação da pequena laceração renal à esquerda. Então, esse caso que a gente tinha para mostrar é isso. Essa extensa lesão pancreática, é muito difícil da gente ver isso, mas ilustra bem a presença de um trauma pancreático com uma lesão renal. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse caso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o like aí do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. E se inscreva também no nosso canal no Instagram, onde a gente posta mais casos. E se conhecer alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo, de material, compartilhe e divulgue. Obrigado e até o próximo vídeo.